Quais são as palavras que você usa mais comumente no seu vocabulário? E procure entender hoje de que forma que elas estão moldando a sua vida. Olá para você que me assiste, eu sou o Rafael Zen, eu sou terapeuta, conector de vidas passadas e a gente vai falar um pouquinho hoje sobre o poder dos pensamentos e o poder das palavras. Primeira coisa que a gente tem que entender isso é, o que é uma palavra? Você já refletiu, você já analisou o que uma palavra significa? Vamos procurar entender isso assim como de uma maneira um pouco mais próxima, tá? Se eu agora, nesse momento, utilizar aqui um palavrão e me dirigir dessa forma para você, automaticamente você vai se sentir ferido por esse palavrão que eu estou preferindo. Claro, não? Porque essa palavra tem um certo significado e esse significado gera em você certos comportamentos. É ou não é verdade? Agora, se eu utilizasse um palavrão em mandarim, ou talvez assim numa língua morta, exótica, que você nunca ouviu falar, a hora que você ouvisse aqueles sons articulados, aquela combinação de vogais e de consoantes, você ia olhar para mim e ia dizer, bom, o Rafael deve estar com algum problema, porque ele pronunciou coisas que eu não entendi. Então aquelas palavras não têm nenhum significado para você. Então a primeira parte a entender é que palavras têm um significado para nós dentro do nosso vocabulário. E que essas mesmas palavras têm a capacidade de mudar a nossa maneira de entender as coisas, a nossa maneira de interagir com as pessoas, a nossa maneira de realizar a nossa vida. Vocês devem estar lembrados do vídeo anterior, onde nós falamos assim que não existem problemas, existem oportunidades. O que a gente fez nesse vídeo? Nós trocamos a palavra que referencia as coisas que estão chegando para nós na nossa vida. Nós mudamos o significado que a nossa vida tem. Da mesma forma que todas as palavras têm um significado para nós, e nós tendemos a agir, a nos comportar, a fazer coisas, a ter ações na vida conforme o significado que nós damos para as coisas. Vamos um pouquinho mais próximo disso para você procurar entender. Quando você olha para si próprio, por exemplo, para suas qualidades, ou para suas capacidades, ou para suas características, para quem você é, que palavras você utiliza para isso? Se você acredita que você é fracassado, que você é um incapaz, que você não dá conta, que você não é bom o suficiente, tá? Essas palavras que você está escolhendo têm um significado mais profundo e esse significado é aquilo que você vai expressar na sua vida, porque você vai se comportar conforme essas palavras que você está utilizando no seu vocabulário. Veja que a sua vida ela é baseada naquilo que você pensa e naquilo que você sente com mais frequência, no significado que você dá para ela, nas palavras que você escolhe. Por exemplo, se eu acreditasse que eu não tenho capacidade de fazer um vídeo, de transmitir algum nível de informação, de atender uma pessoa, de agregar valor para as pessoas que me assistem, qual seria então os motivos para eu estar aqui? Que motivação eu teria? Que energia eu teria para colocar isso tudo para você? Provavelmente nenhuma. E provavelmente isso não aconteceria. Então aquilo que eu penso a meu respeito tem a capacidade de moldar os meus comportamentos. Aquilo que eu falo a meu respeito, a respeito das pessoas que estão ao meu redor também. Se você tem ali um relacionamento, um amigo, um relacionamento mais íntimo, quais são as palavras que você utiliza para definir aquela pessoa? Essas palavras mostram qual é o significado que você dá para ela. Se você vê alguém como preguiçoso, alguém como mal-humorado, alguém como incapaz, as palavras e os pensamentos que você está utilizando para definir essa pessoa estão alimentando essa pessoa, estão fortalecendo essas características negativas nela. E em consequência, como o universo ele é um espelho daquilo que nós somos e nós damos e nos alimentamos o tempo inteiro, quando nós julgamos e utilizamos esse tipo de características para alguém, quando nós utilizamos essas palavras e damos esses significados, nós estamos alimentando essas características em nós mesmos. Estamos sendo retroalimentados por aquilo que nós estamos dando.
Se nós usamos palavras difíceis para a nossa vida, achamos que elas sempre nos trazem problemas, que foi o tema anterior, que a vida é difícil, que a vida é complicada, que só dá certo para os outros, que não dá certo para mim, tá? Isso significa que você vai viver de acordo com os pensamentos e as palavras que você está utilizando. Por isso é muito importante nós prestarmos muita atenção na forma como nós entendemos e nos significados que nós damos para o universo que nos rodeia e para nós mesmos. A partir do momento em que você identifica as palavras que você utiliza para si próprio mais comumente, e isso vai acontecer conforme você se observa, conforme você se estuda, conforme você registra, mesmo que mentalmente, mas um diário pode ajudar, conforme você faz vamos chamar assim, um registro dessa pessoa que é a si mesmo, aí a gente começa a ter oportunidades para fazer esse tipo de mudança. Se você repete sempre as mesmas palavras para si mesmo, tem duas coisas que a gente precisa entender nisso. Primeiro, você vai se comportar a partir de agora conforme as palavras que você está utilizando e os significados que você dá para ela. Lembram daquela brincadeira? Se eu xingar você em latim, talvez você não me entenda, mas se eu utilizar o bom e velho português, tenho certeza que você não vai gostar. É o significado que está por trás daquilo. Então, se você utiliza palavras que têm um significado ou uma conotação pesada, difícil, vulgar para si mesma, esse tipo de palavras ela vai fortalecer essas características dentro de você, porque você está dando essa definição. Palavras que têm que ser excluídas do nosso vocabulário. Eu não posso, eu não consigo, eu sou burro, é para os outros e não é para mim, sou incapaz, a culpa é toda minha. Esse tipo de coisa a gente tem que apagar. Por quê? Porque eles estão sendo pedras, limitando o nosso futuro. Mas tem uma outra coisa muito importante que a gente tem que entender. Se hoje eu armazeno esse manancial de frases aqui no meu balaio, no meu inventário, significa que eu aprendi isso em algum lugar. Talvez eu tenha ouvido isso de alguma pessoa, talvez eu tenha passado por alguma situação que me levou a acreditar nesse tipo de coisa. Talvez eu tenha tido alguma circunstância na minha vida que teve um significado implícito a uma palavra X ou Y, e essa palavra ficou registrada aqui na minha energia. E a partir daquele momento eu comecei a expressar e a viver conforme aquelas palavras. Ou seja, traduzindo para o bom, simples e velho português, você tem um trauma, tem algum bloqueio no seu passado, tem alguma coisa lá atrás que fez você acreditar nisso. Quando a gente fala, por exemplo, em regressar ao passado, libertar o presente, esse é o significado mais, digamos, direto dessa frase. Tudo aquilo que nós somos no nosso momento presente, as palavras que nós repetimos, as frases do nosso vocabulário, as nossas limitações são consequências de coisas que a gente já viveu. E provavelmente que não tiveram boas consequências, e por isso nós estamos vivendo uma vida limitada hoje. Inconscientemente, é claro, não por escolha, mas por necessidade, nós bloqueamos certos aspectos da nossa natureza, da nossa essência. E agora esses aspectos estão nos fazendo falta porque a gente está procurando quem é e não consegue. Porque tem um monte de palavras, de crenças, de emoções e de traumas por cima. Então, a dica que eu tenho para dar para você hoje é: escolha muito bem as palavras que você utiliza. Palavras têm um significado. Significado tem poder. Quando você vai lidar com alguma situação, você não precisa ser um guerreiro para isso. Você pode lidar com as coisas em paz e em harmonia, não é muito mais fácil assim? Você não precisa sofrer para estudar, ou para perder peso, ou para se aprimorar no seu trabalho. Você pode fazer isso com alegria e desprendimento. Sinta isso dentro de você. Puxa, estou vivendo a minha vida, evoluindo, crescendo, prosperando, adquirindo saúde e amigos com leveza e alegria. Sinta essa frase dentro de você. Não é muito mais simples quando a gente diz assim: nossa, estudar, me aprimorar e crescer é um problema, é muito difícil, é para os outros e não é para ninguém. Conseguiu perceber a diferença? Você sentiu como é completamente diferente? E a maneira como a gente fala tende a se solidificar dentro de nós, a ter uma certa força dentro da gente. E essa mesma força é a que vai alimentando essas pequenas transformações, as pequenas mudanças que um dia
né? Muitas vezes daqui a alguns meses ou daqui a uns anos a gente vai ter a possibilidade de olhar para nós naquele momento e dizer, puxa, eu mudei tanto e não sei nem porquê. Muitas vezes basta escolher as palavras e os significados certos para aquilo que a gente vive e todo o nosso universo se transforma. Tá bem? Então essa é a dica de hoje. Se você gostou, compartilha, dá o seu joinha. Dúvidas, escreve aqui para nós. Gostaria de aprender algum tema? Escreve aqui, a gente vai ter a maior alegria de poder compartilhar isso com você. Tá bom? Um grande abraço e a gente se vê na próxima.